paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e amigos, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 7 da nossa revista Betel Dominical, a Bíblia e o Testemunho da Ciência. A Bíblia e o Testemunho da Ciência, comentada pelo pastor Joabes Rodrigues do Rosário, que é presidente da Assembleia de Deus lá do campo de Araguaçu, no Tocantins. Ele preparou para a gente alguns objetivos, os quais eu destaco aqui agora. Primeiro, estudar a ciência, sua contribuição e característica. Segundo objetivo, mostrar a Bíblia Sagrada e a medicina moderna em consonância. E terceiro, identificar que as escrituras e a ciência estão em harmonia. Os textos de referências utilizados pelo comentarista está no livro de Jó, capítulo 28, versículo 9, 24 ao 28. Lembrando, meus queridos irmãos e amigos, que o PDF com o plano de sugestão para esta aula ficará disponível aqui na descrição deste vídeo. Por favor, se você ainda não se inscreveu, inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado, ok? Curta, compartilhe, comente, é muito importante para nós e para o nosso canal. E para você que já se inscreveu, meu muito obrigado em nome de toda a família Betel. O objetivo geral desta lição é mostrar que as recentes descobertas científicas confirmam as Sagradas Escrituras. Desta forma, a ciência efetivamente tem trazido muitos benefícios e contribuições para a humanidade. A ciência tem produzido subsídios valiosos e confirmado afirmações históricas da Bíblia Sagrada. A verdadeira ciência e a Bíblia não entram em conflitos. Não há nenhuma necessidade de defensores de ambos os lados se envolverem em polêmica. Extremos, meus irmãos, são muito perigosos. É preciso dar tempo ao tempo, né? Tudo vai dar certo. A palavra de Deus permanece e o que tiver de ser esclarecido será. Basta amar as pessoas, orar por elas e deixar que o Espírito Santo é que trabalha, trazendo convencimento, esclarecimento e tirando as nossas dúvidas, ok? Ponto 1. Ciência, contribuição e característica. O que é que nós vamos ressaltar aqui? O que é importante ressaltar? A constante busca do conhecimento, o enfraquecimento do cientificismo e a ciência evoluir. Vamos então aos subtópicos então. 1.1. A constante busca do conhecimento. Por natureza, a ciência nunca está totalmente satisfeita. Quando confrontados diante de novos progressos científicos, afirmam seus defensores: se a ciência soubesse tudo, não seria ciência, seria religião. Ponto. Simples assim esse primeiro subtópico. 1.2. O enfraquecimento do cientificismo. Cientificismo, que afirma que somente a ciência tem a chave para a verdade e que tudo que não é científico é falso, tem enfraquecido nos últimos séculos. Há cientistas admitindo que a ciência sozinha não pode nos oferecer uma lei ou um padrão moral que nos diga como viver. Pronto, e assim a gente fecha o subtópico 2. Vamos ao último subtópico, a ciência evolui. Vamos trabalhar então na sala de aula esse subtópico, dando essa explicação, no mínimo, para os nossos alunos. Então, no 1.3, você pode dizer que, como precaução, deve ser considerada uma máxima que diz: a ciência é um trem que está sempre viajando. A generalização de ontem é a hipótese ultrapassada de hoje, pois ocasionalmente ouvimos e a Bíblia tinha razão. Olha que interessante. Uma informação adicional aqui que eu pesquisei para você e trago para te ajudar.
Para a cientista Georgen Purdom, PhD em genética molecular, pela Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, muito do que é observável na ciência se alinha com as verdades descritas na Bíblia. Cristã e ligada às questões de fé e ciência, ela revela que não há motivos para separar a ciência e a religião. E diz ela: eu sou uma cientista, eu amo a ciência, Deus criou a ciência, Ele é a razão pela qual podemos estudar e trabalhar nessas coisas, revelou essa cientista em entrevista a um programa da Pureflix. Vou deixar para você no plano de aula a fonte de onde você pode buscar essa referência. E o que diz a Bíblia? Vamos então? Hebreus 11, 1 a 3 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entenderam que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 1 a 3, ok? E assim a gente fecha o primeiro ponto. Vamos ao ponto 2, a Bíblia Sagrada e a medicina moderna. Dentre outros, o que é importante ressaltar que eu separei e trouxe aqui para a nossa análise? Instruções básicas de medidas sanitárias e orientações bíblicas e científicas sobre os alimentos. Mas a Bíblia diz isso? Diz, sim. Muitas leis de saúde e princípios práticos foram dadas por Deus e estão onde? Na Bíblia. Mas infelizmente estas leis e princípios foram ignoradas ou esquecidos. Mas graças a Deus que este quadro tem mudado e está mudando com as descobertas e redescobertas dos últimos séculos. Vamos então agora aos subtópicos. 2.1 Instruções básicas de medidas sanitárias. Deus sempre enfatizou a limpeza física para o seu povo. Hoje, não há dúvidas da boa relação que existe entre a higiene e saúde. Milhares de anos, a Bíblia já tinha instruções que preveniam o cólera, tifo, desinteria, hepatite e outras epidemias similares. Deuteronômio 23, 12 a 13, vamos ver isso lá. Deus, Criador, sustentador, que se relaciona com a sua criação, determinou que os dejetos humanos deviam ser eliminados de um modo que as pessoas e os animais ficassem longe de seu contato direto. Olha aí, olha a palavra de Deus, que coisa maravilhosa. No 2.2, orientações bíblicas e científicas sobre os alimentos. As ciências ligadas à medicina têm demonstrado que as orientações bíblicas sobre os alimentos têm fundamentos. 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós vamos ver lá que os nossos corpos são o templo de Deus. Então a gente tem que comer bem, se alimentar bem, né? Não fazer excesso. Por quê? Porque nós, aqui é templo de Deus, nossos corpos são templo de Deus. Provérbios 23, 2 também nos traz instruções sobre não comer demais. Pode ler lá, né? Você tem uma comida balanceada, a Bíblia orienta. A gente só se dá mal porque não lê a Bíblia ou porque não segue as orientações. A ciência está aí para ajudar, a medicina está aí, mas tudo começa aqui, ó. Está na palavra de Deus. Mais uma, Provérbio 25, 27. Cuidado com os doces, né? Você se empanturrar com aquilo que é doce, quando a Bíblia fala lá do mel, né? Então você tem que tomar cuidado. Então é Deus falando, olha, cuidado com o açúcar, né? Então a palavra de Deus é tudo. E Filipenses 4, 6 a 7, cuidado com a ansiedade. Outra coisa também que a pessoa às vezes come muito, diz por causa de ansiedade, né? Já viu falar aquela pessoa que acorda de madrugada e assalta a geladeira? Às vezes tem um distúrbio, precisa de um acompanhamento clínico, né? De um médico, de uma avaliação, mas
é provado que a ansiedade faz as pessoas também fazer isso, né? Então, a palavra de Deus, ela tem recomendação para tudo. E assim a gente fecha o ponto 2, vamos ao ponto 3. As Escrituras e a ciência em harmonia. O que devemos ressaltar na aula sobre esse ponto? 3 coisas que o nosso comentarista traz. Primeiro, a Terra é redonda, que a Terra está suspensa no espaço e também sobre o ciclo da água. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vamos aos subtópicos? Um estudo com a mente aberta revela que a ciência e as escrituras se harmonizam e muitas vezes uma defende a outra. 3.1. A Terra é redonda. O formato do nosso planeta já não é novidade nem mesmo para as crianças em idade pré-escolar. Olha o que diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Isaías 40:22. Embora muitos teorizassem que a terra era uma esfera, milênios depois de Isaías, só no século XV, grandes navegadores como Cristóvão Colombo o provaram na prática, confirmando mais uma vez que a Bíblia está certa. 3.2. A Terra está suspensa no espaço. O livro de Jó informou que a Terra está solta no espaço. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7. A ciência só descobriu isso muito tempo depois. E concluindo no 3.3, o ciclo da água, você pode trabalhar dizendo aos alunos que para onde vai toda a água foi muito tempo um desafio para a infante ciência. Porém, a resposta está no ciclo hidrológico, tão bem explicado na palavra de Deus. Quer ver só? Eclesiastes 1:7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles aí. E assim a gente conclui, meus irmãos, dizendo que apesar de existirem problemas que ainda não receberam uma resposta satisfatória, até o presente não há nenhuma razão para o desprezo da ciência. A crença na palavra de Deus não tem de ser mera esperança. Ela pode ser baseada em fatos e evidências com a contribuição valorosa da preciosa ciência. Até porque, antes de concluir aqui, porque a ciência vem de Deus. Como eu citei aqui lá no início, aquela cientista cristã, a ciência vem de Deus. Deus é que revela, Deus é que prepara, Deus é que instrui, a ciência está aí. Então, é só saber interpretar e fazer o bom uso, né? Não precisamos ser inimigo da ciência, né? É só ter calma e estudar a palavra de Deus com sabedoria e deixe isso bem claro aos alunos. Não vamos sair por aí criticando o cientista e malhando, não, né? Vamos orar por quem pensa diferente de nós, vamos orar para quem não tem a revelação da palavra de Deus, porque tudo está aqui. A Bíblia Sagrada, ela é muito mais atual do que um jornal que vai ser editado, publicado, divulgado daqui um mês, daqui um ano e até que Cristo venha. Tudo está aqui. Amém, meus queridos irmãos? Na próxima semana, querendo Deus, estudaremos a lição número 8 da nossa revista Betel Dominical. Evidências da realidade histórica de Jesus Cristo. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.